Olá, você já pensou nos benefícios do meio ambiente para a produção agrícola? É o que nós vamos ver hoje. Bom, estamos aqui hoje com o Wilson Valentini, falei certo, que o Wilson ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc e também produtor agrícola lá na região de Unai. Nós estamos aqui nessa expedição da ABC, estamos aqui na nossa fazenda. Eu quis roubar um pouco isso, aproveitar um pouquinho para ele falar para a gente sobre o conhecimento que ele tem a respeito de preservação, da preservação das matas, dessa reserva legal que a gente precisa de ter aqui. Wilson, em primeiro lugar, muito obrigado. Esses dias que a gente tem passado aqui, já são 4 dias, tem sido ótimos, seja pelo conhecimento, mas seja também pelo papo que tem fora do ambiente de conhecimento, dos momentos do café, das cervejas, é muito bom. Obrigado, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade de falar com a gente. Eu que agradeço essa convivência, esse encontro trouxe muito conhecimento e uma visão diferente da que a gente está acostumada na agricultura. A respeito das reservas legais, é muito importante deixar muito evidente que a gente ainda talvez não tenha noção é, global ou total do que uma reserva representa para uma propriedade e para a própria humanidade. Nós temos uma reserva de flora que é pouco conhecida ainda, por mais que a gente conheça a maioria das espécies, tem várias subespécies e espécies de rastejo, que a gente chama, debaixo a florada do solo, que a gente não conhece, que podem ter muitas propriedades. A segunda coisa é que a reserva abriga fauna, principalmente fauna, e abrigo para insetos e para predadores de pragas de lavoura. Então é muito comum, ao lado de reservas, você encontrar menos ataque de pragas, porque os inimigos naturais se refugiam na reserva e quando vem o maciço de plantio, eles acabam migrando da reserva para as lavouras. Então, isso só para gente entender, explorar um pouco mais esses dois aspectos, eu acho que esse é o principal objetivo nosso aqui, conversar com o nosso público sobre isso. No Brasil, a gente tem uma legislação tem um Código Florestal e uma legislação que é tida como pesada ambientalmente falando, para a nossa própria proteção e para até o conhecimento do próprio mundo. Em primeiro lugar, a reserva legal ela é obrigatória em toda a exploração agrícola que a gente tem. Aqui nós temos um lugar que é o Tocantins, que nós somos obrigados a fazer uma reserva legal de 35% da área toda da fazenda. Especificamente nessa fazenda que a gente está, tem mais do que 35%, ou seja, cumpre-se mais a reserva legal, porque aqui é uma região que a gente tem muita água e você também tem a obrigação de manter um respiro, não sei se esse é o nome correto, de 30 metros dessa água. Então, portanto, aqui a gente tem menos da metade da fazenda sendo produzida. A minha primeira pergunta é com relação à questão ambiental mesmo. Fala-se muito hoje em pauta ESG. Nós lá no escritório sempre trabalhamos muito com a questão da governança, mas o meio ambiente é uma pauta importante e é um tema mundial. Quando a gente vai para fora, eu já tive a oportunidade de algumas vezes para fora do Brasil e conversar com agricultores lá e conversar com pessoas que produzem lá, as pessoas falam que não entendem como que nós conseguimos produzir com tanta restrição ambiental. E a gente produz e é a líder mundial de produtividade de várias plantações, de vários insumos. A minha pergunta para você: a reserva legal no Brasil, é, você, pelas suas andanças, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, ela é preservada efetivamente? As pessoas respeitam a reserva legal nas suas fazendas? As grandes produções agrícolas respeitam essas reservas legais? Bom, principalmente as grandes empresas respeitam muito bem a reserva legal. O que os pequenos produtores não entendem muito bem é que quando eles fazem uma pequena reserva legal, talvez ela não atinja o objetivo dela. Então é comum que em projetos de colonização e de ocupação de terra, o próprio órgão que administra isso faça uma reserva compartilhada e algumas glebas, algumas propriedades fiquem sem reserva ao lado dela. Isso é uma coisa, por exemplo, no caso das grandes propriedades,
eu considero uma coisa não tão producente para o meio ambiente. É muito importante que você tenha inserido essas reservas ao longo da propriedade, porque elas podem trazer o benefício para a maior parte da propriedade. E quando você tem um maciço de reserva, você tem praticamente eu diria talvez uma reserva ambiental a nível governamental, até de tamanho. Então, eu acho que o mais producente é que as reservas estejam distribuídas na propriedade. É mais importante que você tenha uma reserva a 2, 3, 5 quilômetros da outra e sempre com um pouco de água junto para que também a água beneficie o sistema, o Na ecossistema. sua visão geral, você que já rodou o Brasil inteiro e é, nós aqui no Brasil respeitamos o meio ambiente no final das contas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso é muito dito, que o produtor não respeita o meio ambiente. E a impressão que eu tenho nas propriedades, eu visito menos propriedades que você, né? Já visitei menos ao longo da vida, é que eu sempre vejo a preocupação com a preservação ambiental por conta da legislação, evidentemente, por conta dos benefícios que ela traz, nós vamos entrar nisso agora, mas também por conta de cada vez uma maior conscientização. Sem dúvida. Eu vou falar pela experiência própria. Quando eu era mais novo, eu achava que a lei era muito exigente. Ela saía um pouquinho da realidade. Mas quando você pensa no sul, sudeste e você pensa no centro-oeste e norte, é muito importante que essas reservas, onde o pessoal realmente está fazendo agricultura, respeite as reservas. Eu acho que 35% aqui está de ótimo tamanho e 50% no norte também de ótimo tamanho. É perfeito. Eu até seria um pouco mais ousado. Eu acho que tem algumas áreas, alguns ecossistemas que não deveriam ser mexidos, em função do solo, em função da importância da extrativismo, como as pessoas vivem naqueles lugares. Agora, a gente, quando vai ficando mais consciente, você percebe que realmente é importantíssimo você ter reserva. Então, diria para os mais jovens, repensem o modo como vocês viam essa coisa como restrição. Não é restrição, é um investimento para o futuro. E tem outra questão também, né? Você falou assim, tem ecossistemas que deveriam ser preservados, evidentemente na cabeça de todo mundo tem a questão da Amazônia, né? Hoje a gente sabe também que os custos de um desmatamento, sejam os custos do desmatamento em si, mas seja também a possível e talvez inviabilidade de se vender um produto de área desmatada fora daqui, é um custo muito grande. Lá do contrário, a gente tem inúmeras áreas, um volume enorme, acho que o número é de 36 milhões de hectares de áreas de pastagem que podem ser convertidas. Exato. Ou seja, sem agredir nenhum pedaço de reserva legal de meio ambiente. Isso é concreto nas suas avanças também. Também, sem dúvida também. Agora, uma coisa é assim, sabe? A gente tem que ter um pouco eu diria que é um timing de abrir muitas novas áreas, porque essas novas áreas poderiam estar competindo, aumentando a oferta de alimentos e baixar o preço no mercado internacional. Então, é uma coisa assim, difícil de você avaliar até onde pode ir. Vamos fazer tudo de uma vez? Não. Eu acho que nós temos que ter cautela e ter, assim, olhar para o mercado, o que está acontecendo. Nós tivemos uma alta de commodities na pandemia, que foi como se o mundo não estivesse preparado para enfrentar, não estava preparado para enfrentar a pandemia. Então faltou alimento. Aí teve uma alta. Depois, o que acontece com o produtor? Ele se lança, aproveitando o mercado, e começa a abrir mais, investe mais e produz mais. E aí ele compete, na verdade, entre produtores para que o preço baixe. E o preço baixa. Então, vamos dizer assim, esse mecanismo de equilíbrio não é a gente que consegue, é o mercado. Então, tem que tomar uma certa cautela. Agora, com certeza, a área de expansão do Brasil são pastagens degradadas. Vamos voltar num outro assunto, a gente estava discutindo ontem em sala, e aqui a gente tem uma produção de microbiológicos. Né? Vamos falar dessa questão dos microbiológicos. Que isso quer dizer, utilização de organismos vivos para combater as pragas, as diversas pragas que tem na produção agrícola. Você é um camarada que conhece isso bastante. Você estava dizendo para a gente ontem também, dentro de sala, da importância de ter a reserva legal para preservar esses micro-organismos depois que eles são trazidos, ou inclusive os que são naturais já
da terra que a gente planta. Como que é isso? Me conta pra gente aqui como que é esse jogo de xadrez aí. Bom, a descoberta dos micro-organismos de solo, né, os fungos e bactérias, na verdade, eles ocorrem no próprio solo do Brasil inteiro. Eles foram identificados por pesquisadores antigamente, que depois, através de um processo de produção em massa, em laboratório, depois passou para a indústria, e esses patógenos benéficos foram encontrados na natureza. Isso é muito importante deixar claro. Então, nós temos alguns hoje, mas nós podemos ter muito mais em função da maior prospecção e maior pesquisa para encontrar esses materiais. Onde que é importante a gente preservar isso? Principalmente insetos benéficos e às vezes alguns patógenos. Eles se refugiam na reserva, eles ficam sobrevivendo em população equilibrada dentro da floresta, mas quando você teoricamente desequilibra uma população de lavoura, seja de milho, soja, algodão, qualquer uma, na verdade, quando você desequilibra, também você possibilita que esses insetos, esses patógenos, se desequilibrem a favor do maciço. Então, é onde a reserva pode atuar como um grande aliado no controle das pragas e doenças, entendeu? Se eu bem entendo, você disse que a gente leva esses microbiológicos hoje para a produção agrícola. Depois da colheita, etc., esses micro-organismos eles se refugiam na reserva legal e depois eles mesmos têm uma migração. Eles não morrem, eles permanecem nesse ecossistema. Nessa entre safra, nesse calor intenso, os patógenos do solo não morrem todos, eles ficam no solo. E os insetos tendem a ir para um lugar mais agradável para eles, mais equilibrado, né? A incorporação e a aplicação desses micro-organismos, de tempos em tempos, nós vamos chegar num tempo também que você vai conseguir avaliar quanto tem de patógeno remanescente da lavoura anterior. Okay. Em função do remanescente, você faria uma menor intervenção favorável jogando mais. Então, é por mais ou menos como funciona hoje a inoculação da soja. Se você já tem uma área que tem 5, 6, 10, 20 anos de cultivo, você já tem o Rhizobium lá dentro. Então, você meio que maneja, sabe? Você não precisa mais colocar aquela quantidade grande de inoculante que você colocava inicialmente. Eu acho que falta muito conhecimento, principalmente nesses habitats que eram pouco trabalhados, pouco estudados, como é o que a gente está aqui agora. Está sendo aberto aí há 20 anos para cá, 15, 20 anos. Então tem muita coisa por fazer, tem muito estudo para ser feito e tem muita comprovação para a gente trazer através da aplicação e da utilização de todos os recursos que a gente possa usar. Aí eu me lembro que você acabou de falar para a gente também da importância de, ao invés de ter um maciço de reserva legal, ter essas reservas separadas entre si, para esse objetivo também. Com certeza você tendo várias reservas ao longo, existe uma técnica que a gente chama de cordão de caça dentro das fazendas, você interliga as reservas para que os animais possam andar por todo o maciço, né? Ao invés de você fazer uma aqui e a outra 10 quilômetros longe. Sim, completamente isolado. Então é uma técnica de preservação de floresta. Tem várias técnicas. Eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza que quanto mais inserido no biossistema total, o benefício será bem maior. Para a gente pensar um outro aspecto também que tem a ver com o meio ambiente e da sua região, né? Quando a gente fala da utilização das águas para irrigação. Lá no Brasil, me parece que é o lugar principal que a gente observa isso, né? Como que é feita essa utilização de água lá, com relação também à preservação do meio ambiente? Porque as pessoas acham, eu tiro a água e a água some da natureza, ela não fica mais lá. Então, se eu uso a água para produção agrícola, depois aquilo dali vai virar deserto. E me parece que não é muito bem assim, que tecnicamente, que cientificamente é comprovado, né? Como que é isso lá? Olha, quando você vê, por exemplo, essa represa, tá vendo? Na verdade, essa represa, ela é natural e ela é um afloramento do lençol freático, tá? Okay. Então, as águas que estão circundando aqui caminham para o ponto mais baixo e afloram e possibilitam essa maravilha que está aqui de variação, de tudo quanto há.
A questão da irrigação, além da irrigação não sumir a água, ela está reabastecendo o lençol freático, o que foi teoricamente jogado a mais. E o produtor também não joga água a mais, por quê? Porque custa. Sim. Sempre custa você fazer a aplicação. Então, quando você começa a reabastecer o lençol freático, esse lençol está colaborando com as áreas de ribeirão ou de rio mais baixas, tá? Esse é um primeiro fato. O segundo fato é que quando você faz uma represa, você armazena uma água que você vai utilizar numa época que não chove, e a represa foi feita para diminuir mesmo, para ela baixar, porque você está usando uma água armazenada, tá? E ela não vai fazer falta. Pelo contrário, ela vai garantir o fornecimento de água para cidades vizinhas e que estão abaixo do projeto das áreas irrigadas. Nós temos assim uma realidade fantástica no Brasil, nós temos um clima fantástico, insolação. A irrigação traria para o Brasil alguma coisa da ordem de 2,5 a 3 vezes mais rentabilidade para a atividade agrícola. Quando a gente fala em rentabilidade área agrícola, não é para o produtor só, é para a população do município, é para o município, para a arrecadação de ICMS, para a circulação de recursos para os funcionários, para os colaboradores, para os caras que trabalham no mesmo negócio da agricultura, entendeu? Então eu acho que é de suma importância a gente aumentar os projetos de irrigação no Brasil, para a gente aumentar a produção de riqueza e assim distribuir mais riqueza. E a gente estava vendo ontem assim, que isso vale para o grande produtor, porque ele aumenta muito sua produtividade, ele consegue controlar que é o fator que a gente depende da natureza, que a gente não controla, que é exatamente a quantidade de água nos momentos corretos ao longo da produção agrícola, mas também serve para aquela agricultura familiar, não é? A mudança de realidade que pode haver numa agricultura familiar com projetos simples e baratos de irrigação é enorme, não é? Olha, aí cabe uma crítica a essa explanação aqui, a essa oportunidade que você está dando. Eu, por exemplo, tenho críticas seríssimas ao movimento do Sem Terra, porque eles acabam colocando no campo pessoas que acreditam no negócio da agricultura, porém não têm condição de fazer agricultura. Você dá uma terra não corrigida, muitas vezes seca, sem possibilidade de irrigação mínima que seja. Aí eles colocam 10 vaquinhas e um touro, e na verdade o cara vai consumindo esse gado. Se o cara não consumir o gado, a própria seca consome o gado, porque ele não tem o que comer na entre safra. Então, é importantíssimo que seja revisto essa história do movimento sem terra. Eles têm que dar condição, no mínimo, de 10 a 20% da propriedade ser irrigada. Porque aí, ao invés do cara estar subsistindo, ele vai estar implementando um processo produtivo, ele vai estar empreendendo um negócio rentável. Nós já temos experiências disso no norte de Minas, por exemplo. Com certeza, com certeza. Tem cooperativas, hein, financiando pequenos produtores para a produção de maracujá irrigado e de café conilon irrigado também. Qual que é a importância disso? Me fala um pouco dessa. Você ontem tinha falado com a gente tanto do café conilon como do maracujá também. Traduz isso para a gente um pouco em números. Deixa quantidade de hectare e possibilidade de alterar a realidade desta família. A propriedade média de assentamento, ela fica de 20 a 50 hectares, tá? Okay. Então, se você tem, por exemplo, vamos imaginar 10%, de 2 a 5 hectares irrigado, você tem na irrigação um superávit, eu não vou dizer nas culturas mais rentáveis, como maracujá e café. Vamos pensar em outra coisa, feijão, por exemplo. Okay. 1 hectare de feijão possibilita ao proprietário ele ganhar de 4 a 5 mil reais por hectare, fora a outra lavoura que ele faria de milho, por exemplo, tá? Então, se você coloca 5 hectares vezes 4 mil, são 20 mil. E no caso do milho, 120, 150 sacas de milho, na nossa região a 50 reais, dá alguma coisa na ordem de 60 mil. Sobraria para ele, teoricamente, mais 20 mil. Então, um cara que normalmente não sobra nada, está sobrando 40 mil por ano. 40 mil por ano, bem administrado, dá para o cara melhorar de vida, ter o carrinho, manter a família e ter uma qualidade de vida razoável. Melhorar a irrigação, inclusive ajudar os Pode aumentar, mas isso tem que ser um programa de governo. Sim, claro. Tem que ser fiscalizado para que não ocorra assentamento em terra que não tenha rentabilidade. Sim.
Não adianta você trazer o cara marginalizado na cidade para colocar ele para ficar passando necessidade no campo. Isso a gente não concorda. Estou falando como agrônomo agora. Claro. Isso é uma coisa, é uma crítica construtiva. A gente gostaria que o Brasil olhasse para isso com um olhar especial. E tem muita gente nessa situação no Brasil, muitos projetos, entendeu? Então é só a gente pensar, repensar e falar assim, aqui não dá para fazer isso. A agricultura pode ser de fato um fator de inclusão. Né? Exatamente. Então eu acho que nós temos que olhar com carinho para tudo isso. Uma última pergunta aqui, e ontem a gente estava falando disso também, aí já numa hora do café, não na hora da sala de aula e tal. Quais são os limites disso, hein? Até onde a gente vai? Há pouco tempo as pessoas comemoravam 15 sacas por hectare de milho lá nos Estados Unidos, hoje a gente chega a 200 sacas de hectare em algum lugar. Qual que é o limite desse negócio? Bom, eu primeiro quero... Qual que é o limite das ciências suas aí? Eu primeiro quero confessar um paradigma que eu quebrei quando eu cheguei nessa propriedade. Essa propriedade fica em média a 200 metros de altitude. E a gente aprendeu ao longo da vida que a boa agricultura teria que ser feita acima dos 500, 600 metros de altitude. O resultado dessa fazenda é fantástico, tá? Vou até fazer uma confissão, a safrinha nessa fazenda está melhor que a minha safrinha a 940 metros de altitude. Isso é uma coisa que salta aos olhos. É a tecnologia, é o aproveitamento e também a pluviosidade aqui é melhor, é muito boa. Então eu digo assim, projetos como esse vão trazer inclusão para todas as pessoas aqui da região. Ontem nós tivemos a oportunidade de almoçar na divisa do Pará com o Tocantins, e você vê que já tem uma estrutura de negócios e de restaurantes que estão crescendo junto com as propriedades que estão sendo superavitárias e que estão sobrando dinheiro, teoricamente, dando lucratividade. Então eu acho que o limite é a gente fazer bem feito, escolher bem. O ideal seria nem fiscalizar, seria educar e deixar que os caras façam como está sendo feito nessa fazenda. Tenho certeza que não precisa vir ninguém aqui fiscalizar. Eu acho que aqui está sendo muito bem feito. Tudo que eu tenho visto aqui de segurança, embalagem, o micro-organismo, a própria unidade de reprodução de micro-organismo, a tecnologia, está de parabéns. Eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil. É inclusão, é levar para onde as pessoas não têm riqueza, mesmo que às vezes a pessoa pensa, mas o proprietário grande, ele traz riqueza só para ele? Claro que não. Ele traz para todos os colaboradores, os funcionários, entendeu? Então a gente vê que os funcionários trabalham dando risada, estão felizes aqui. Isso é uma coisa que salta aos olhos, isso aqui está de parabéns, ABC. Maravilha. Eu te agradeço. Acho que a agricultura no Brasil precisa de ser estudada porque é uma área de muita competência que nós temos. Com certeza. Formado por vocês. Não só por nós. Principalmente vai aqui uma outra ode, um outro reconhecimento aos gaúchos. Sim, que saíram da zona de conforto deles lá embaixo e vieram desbravar tudo isso para nós. Tá bom? Fazem um trabalho muito bem feito. Fantástico. Wilson, obrigado. Obrigado. Valeu.